Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Kickoff Show. Eu sou Everton Gnevo e nós vamos falar aqui sobre a semana 3, que já findou, e algumas ideias que temos aí pela semana 4 da NFL, dessa temporada 2025. E hoje estamos muito bem acompanhados com o senhor Rafael Teodoro. E aí, meu caro, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos lá, que essa semana 3 foi muitos placares malucos aí, coisas inusitadas aconteceram, né? Realmente, a gente tem bastante coisas novas que ocorreram, né? Até pela quantidade das jogadas especiais, vamos assim dizer, né? Mas começando aqui pela semana, jogo de quinta-feira, Bills e Dolphins, né? O Bills, jogo divisional aí, 31-21, jogo tranquilo. A gente já comentou na semana passada que a gente acabou gravando na sexta-feira, né? Então, assim, é um jogo que o Bills dominou do começo ao fim, né? E acho que sobrou só ou depois os bastidores aí dos Dolphins aí com algumas palavras atravessadas, né, Rafa? Os dois continuaram invictos, né? O Bills só com vitórias e os Dolphins só com derrotas, né? Então, É, então cada um em uma esfera aí da classificação. E já pulando aqui para o domingo, para a gente não se alongar aí, né? Depois do bate-boca que teve lá em. Não um bate-boca, mas das palavras feias ditas aí dos Dolphins, né? No domingo, os primeiros jogos já começaram com muita emoção, né? Inclusive o Vikings e Bengals, né? Que acabou lá no terceiro quarto, inclusive, né? 48-10. O jogo, né? Um placar completamente aquém, né? Do que a gente esperava desse embate, né? Ainda mais depois de tudo que o Bengals tem passado, venceu na semana passada e contra o Vikings ali 48 pontos com o seu quarterback novo, né? Então, eu confesso que foi uma surpresa aí ver esse jogo decidido já praticamente no segundo tempo, né? 34-3 terminou já o primeiro tempo e aí depois mais continuou ampliando até o quarto quarto. Que loucura, né? Que loucura que foi esse jogo. Os Vikings, os dois times jogando com seu quarterback reserva, né? O J.J. McCarthy também tá machucado, então o Carson Wentz jogou no lugar dele, o Jake Browning jogou no lugar aí do Joe Burrow, que provavelmente vai perder o resto da temporada. E destaque aí pro cornerback Isaiah Rodgers, vai ser com certeza o jogador da semana aí na NFC. Teve uma interceptação retornada para touchdown, um fumble recuperado retornado para touchdown e um fumble forçado. Tudo no Uhum. primeiro tempo, então os Vikings aí passaram o carro, né? Tem uma das melhores defesas da NFL, né? O Brian Flores já foi head coach, é um dos melhores coordenadores defensivos aí que a gente tem e não tomou conhecimento desse ataque dos Bengals, não. Realmente foi. Eu fiquei surpreso. Esperava a vitória dos Vikings, mas não dessa forma, né? E passando aqui para o próximo jogo da tarde, Jaguars e Texans, 17-10, um jogo já bem mais amarrado, um tanto equilibrado, né? E os Texans perdem, não parece o mesmo Texans do ano passado, né? De 2 temporadas atrás. É, teve uma dispensa ainda essa semana, né? O Gardner Johnson, o cornerback dos Texans, também já foi descartado aí na semana 3, né? Até comentários aí que é um gênio jogando e uma porta, né? Socialmente, né? Convívio muito difícil, mas enfim. É, Houston perde 0-3, né? Já começa a ficar bem complicadinho e, enfim, Jacksonville consegue capitalizar com esse jogo aí, né? 17-10. Importante vitória, campanha positiva e seguir em frente, né? E os Texans aí são a surpresa negativa da temporada até agora, né? Ganharam a divisão os 2 últimos anos, né? E o Uhum. CJ Stroud vem numa descendente aí, brigou pelo MVP em 2023, né? Ano passado não foi muito bem, e aí esse ano também começou muito mal. Estão com muitos problemas na linha ofensiva também, né? Então Sim. tá complicado para os Texans. E já aproveitando, né, o gancho, no mesmo horário jogou Colts e Titans, né? Outro jogo aí, né, da mesma divisão, inclusive, né? Então essa divisão jogou todo no primeiro horário e outro jogo com um placar bem diferente, né? 41-20, Colts coleciona aí sua terceira vitória, Daniel Jones, terceira vitória, né? Desde que saiu dos Giants.
E os Titans e os Texans, né, zerados aí, com a campanha zerada. Então, ano passado essa era uma divisão mais difícil de entender quem levaria, né? Agora você já vê que tem dois times em confrontos diretos, inclusive, né? Já amargando 0-3, enquanto Jaguars e Colts vão sumindo, né? Sumindo não, né? Três semanas, mas, né? Sim. Já tem um outro comportamento, né? Também 30, 41-20. Não esperava também. É outro jogo que eu não esperava, assim como Vikings e Bengals, né? Esse placar tão distoante. O Daniel Jones, né, uma surpresa, foi contratado aí para fazer uma disputa com o Anthony Richardson aí na posição de quarterback e ele ganhou a posição. Muita gente achava que ele ia ser muito ruim, né, que ele não tinha qualidade para estar na NFL e está provando o contrário aí, né, Hum. jogando muito bem e acertando passes muito bons. E o time mostrou que é um elenco forte, né? Não é o time que todo mundo pensava que é. Então, tá de parabéns aí os Colts e a comissão técnica também. Eu, inclusive, até comentei no final de semana que eu tinha mandado uma mensagem para um amigo meu lá de Indiana se eles ficaram felizes em receber o Daniel Jones. E ele falou: Olha, eu comentei aqui no churrasco e a galera, né, ninguém falou nada positivo desse cara. E aí, sem conversar com ele nem nada, ele me mandou hoje à tarde no Instagram. Ele falou assim: ele já falou alguma coisa positiva. Depois, já olha aqui, mas. Já a galera já tá, né? O Indiana Jones já entrou na mente da turma e foi muito engraçado assim. Eu tava pensando se mandava ou não, se ele já tinha conversado com alguém, porque ele não é muito ligado ao futebol americano. E no fim das contas a galera já tá bem, bem Salvou entusiasmada já com ele, né? salvou a vida do general manager e do head coach, provavelmente, né? Porque se o É. Anthony Richardson não dá certo, provavelmente eles perdem o emprego. Então, acabaram achando aí o Daniel Jones e agora estão brigando aí, estão invictos, né? Então, muito, Uhum, muito legal ver essas histórias na NFL também. pois é. Seria o novo Baker Mayfield, né? Também que teve uma passagem complicada pelos Browns, Uhum, é, foi pros Rams, né? pois Também não foi muito é. bem, foi pro Panthers e acabou no Buccaneers agora, né? Tá muito bem lá, obrigado, Uhum. ganhando divisão, indo para playoff. Então, De é momento legal ver essas invicto, histórias. é, Sam Darnold também, né? Que jogou é, muito bem ano passado nos Vikings e agora tá nos Seahawks. a gente já chega neles também, que É, ambos venceram também, né? Passando aqui de jogo, Commanders e Raiders 41-24, mais um jogo aí na casa dos 40 pontos, e o Commanders também, né, com quarterback reserva, né? Essa semana foi recheada aí de backups assumindo o comando, e Marcos Mariota foi muito bem, né? Muito bem, obrigado. Lógico, o time do Commanders num todo, né, bem mais envolvente, mas os Raiders com um volume ok de jogo ainda assim não conseguiram fazer frente, né? Dino Smith com 3 touchdowns não foi o suficiente para brigar, né, disputar esse jogo da forma correta, mesmo porque dos 24 pontos dos Raiders, 14 foram marcados só lá no quarto quarto, né? Então, né, já era uma distância, o jogo, né, já estava bem dominado aí pela equipe de Washington. sim. Eu acho que os Raiders estão no primeiro ano aí do Pete Carroll, né? Acho que estão se reconstruindo. Ah, é um time que está sofrendo há muito tempo, então acho que vai demorar um tempo aí até eles conseguirem ser competitivos aí com o resto da NFL. Vamos ver, vamos ver. Tem bastante campeonato ainda, graças a Deus. Ah, Pulando aqui já para a próxima partida da tarde, ainda do primeiro horário, Eagles e Rams. Acho que é a partida mais legal do horário, né? Uma das mais legais do final de semana, onde os Rams dominaram não, mas estiveram na frente do placar pela maior parte do tempo, porém, contudo e entretanto, a equipe de especialistas do Eagles, né? Bloqueia aí 2 vezes os field goals deles, inclusive no que deveria de ser a virada do jogo para os Rams lá no quarto quarto, mas enfim, o Eagles vence 33-26. Enfim, jogão, né? Foi um jogão realmente bem estranho, assim, né? No começo do jogo, os Rams tinham um domínio muito, né? Terminou o primeiro tempo 19-7, enfim, e os Eagles foram atrás com esses bloqueios e até o Jalen Hurts, que foi criticado pelo time dos Chiefs, né? Porque passou tão pouco, né? Foi lá e mandou 3 touchdowns também, então
a equipe dos Eagles segue invicta nesse momento e tira a invencibilidade dos Rams, né? Eu acho que foi o jogo mais difícil até agora para os Eagles, né? O ataque deles não estava precisando fazer muito, o Jalen Hurts não estava precisando passar muita bola, e estavam conseguindo ganhar. E os Rams tiveram com a faca e o queijo na mão, né? Como se diz, Uhum. e não conseguiram ganhar. E no final ainda tomaram um touchdown de um defensive lineman de 150 quilos, né? O Jordan Davis É, pegou, bloqueou o field goal e correu até a outra end zone. O cara é muito atlético, né? E, e selou essa vitória aí dos Eagles. ele até comentou na entrevista que ele acha que ele correu mais rápido do que no dia do draft dele, tá? Mas vale tudo, né? Eu acho que é o jogador mais pesado, foi que fez um touchdown de bloqueio de field goal. É uma coisa muito Sim. específica, né? Mas, enfim. Passando aqui já para o próximo jogo da tarde, Panthers e Falcons. O Panthers simplesmente, né, não tomou conhecimento do time de Atlanta, 30-0. Outro jogo com placar bem inesperado. Enfim, Carolina já capta sua primeira vitória, né? Importantíssima aí dentro, é um rival de divisão. Então, 30-0, zero, né? É isso que eu acho interessante, né? Jardas totais, Atlanta tem mais, mas assim, é a bola na rede, né? Como a gente diria no Brasil aqui, né? É marcar, é acima de tudo marcar. Então, nesse ponto, os Panthers é, cuidaram muito bem da bola, jogaram muito bem dos dois lados da bola e foram simplesmente mais eficientes, né? O primeiro jogo em casa dos Panthers na temporada, né? Conseguiram ganhar aí e os Falcons, né? Muito complicado, né? São Uhum. 30-0 é difícil. Então, É acho que tem difícil. que tem que voltar aí pro. E aí perderam, né? Tiveram muitas lesões esse jogo também. Uhum. Então, difícil caminho para os Falcons aí pela frente, né? Com o quarterback aí que é praticamente um calouro, né? Uhum. Entrou no ano passado, mas jogou poucos jogos e agora tá tendo a primeira temporada completa aí. É. ah, E não tá, O tá Cousins, o Kirk Cousins até começando. chegou a jogar, né? Então não me surpreenderia se na semana 5 eles trocassem a titularidade de quarterback. É, porque tá difícil pro Michael Penix, né? Não tá indo bem, não tá conseguindo, né? É que é difícil a régua, porque todo mundo compara com o Jayden Daniels do ano passado, né? Não, tá muito Uhum. longe, né? Tá muito Exato. longe. Daniels realmente é fora da curva. Espero que continue assim. Eu gosto muito de assistir os jogos do Washington Sim. com ele. E já falando aqui de eficiência ou de tranquilidade ou qualquer coisa assim, já não se aplica na próxima partida que vamos comentar, que é Patriots e Steelers, né? Patriots com 5 turnovers e ainda assim os Steelers vencem com uma posse de bola só, né? E assim, o Patriots em alguns momentos parecia que ia tomar a frente do jogo, então, enfim, não foi um jogo muito agradável de se ver, mas Aaron Rodgers consegue aí a segunda vitória à frente do Pittsburgh Steelers, então, né, o que importa é isso, né? Jogo feio e vitória é o que importa, né? Então, né, é um outro caso, né? Muito mais, não é quase o dobro, mas enfim, 369 jardas totais para o Patriots, 203 para os Steelers, mas eles venceram, né? Sim. Venceram, então é isso que importa no fim do dia. 4 fumbles perdidos, né, pelo New England Patriots e uma interceptação do Drake May, então Justo. precisa cuidar da bola, né? Não tem. É clichê a gente ficar falando a mesma coisa, mas, né, você não entrega 5 vezes a bola para outro time, é muito difícil ganhar, né? Mas eu torci pro Patriots justamente pela falta de capitalizar, né, dos Steelers, né? Então, mas Sim. enfim, a minha torcida não adiantou, como ficou claro aqui. Próxima partida do domingo à tarde, Browns e Packers, outro jogo que ficou muito amarrado por um grande período, ficou 7-0, 7-3 e foi e vai e vem e fica até que os times especiais entram em ação. E os Browns conseguem aí a virada no quarto quarto em cima desse Green Bay Packers, até então também invicto, né? Para Nossa, mim é esse, surpresa. Eu não apostava nessa vitória nem por esse nada. foi um jogo é, sensacional para quem gosta de punch,
foi o melhor Sim. jogo da semana. Foram 13 punts, eu acho, na partida. E o jogo estava 10-0 até faltando, se não me engano, 5 minutos. 5 minutos de. 5 minutos para acabar o jogo. O Browns fez um field goal. Uhum. Aí Jordan Love foi interceptado na jogada seguinte e deixou o Browns na boca da endzone. Aí o Browns empatou. Aí o Packers teve a chance de ganhar com field goal, faltando 20 segundos para ganhar, errou o field goal. O Browns conseguiu ganhar 15 jardas e chutou um field goal para a vitória de 55 jardas. É, Então, né? Quem apostou nos Browns aí estourou. Estourou. com certeza. Com certeza. Foi um jogo bem maluco, né? E Green Bay, que era o melhor time da NFL, até ganhou, trocou pelo Micah Parsons, a defesa estava Justo. explodindo e estava invicto, né? A hype era deles, né? Isso, era o time mais quente da NFL, né? Uhum. Vamos ver nas próximas semanas como é que vai ser. Se isso foi um deslize ou realmente esse é o Packers, né? Que a gente vai ver no decorrer do Sim. campeonato. E aí, outro jogo que foi muito interessante de se assistir foi um toma lá da cá e também com suas nuances especiais, né? Com os times especiais atuando, Buccaneers e Jets. Os Bucks vencem 29-27, né? Se mantêm invictos. Mas enfim, jogo interessantíssimo, né? E, inclusive aqui, agora não me recordo exatamente quem, mas nos Jets tinha um dos treinadores, né, que tinha mandado ele para o Carolina Panthers lá, né? Em outro momento. Então o Baker estava muito decidido também em querer ganhar esse jogo, obviamente, o conjunto todo, né? Os Jets ainda vão correr atrás do placar lá no quarto quarto, conseguem marcar 21 pontos e encostam no placar, mas não foi o suficiente porque Tampa Bay já tinha uma larga vantagem e só administrou até o final do, do dia, né? Mas confesso que com aquele bloqueio de field goal lá as coisas, né, tomaram, naquele momento ficou dramático o jogo, né? Os Jets também, assim como os Raiders, né, estão em um momento de reconstrução, né? Jogaram também quarterback reserva, o Tyrod Taylor jogou essa semana, o Justin Fields está machucado e estão 0-3, né? E o Uhum. Tampa Bay também continua. A gente falou um pouquinho do Baker antes, então o Baker está tendo uma ótima temporada. Agora vai perder o Mike Evans aí, seu melhor recebedor, É por verdade. algumas semanas, mas está invicto, né? E foi uma vitória importante aí contra um adversário da outra conferência, né? É. E os Bucks, né, seguem aí com 3 vitórias, enquanto o Panthers e Falcons têm uma, né? Então já fica 2 vitórias de diferença já dentro da divisão, né? Começa a se tornar interessante vendo esses E o jogos Saints, né? confusos, né? Esses jogos confusos, né, dos outros times, né? Que a gente já vai chegar aqui no Saints. O Mas Saints está vamos invicto de vitórias. também Perdeu todas. faz parte do 0-3 aí. E os Chargers vencem também a terceira partida, também é um dos 6 times invictos, né? Vencem aí dentro da divisão o Denver Broncos, 23-20, também um jogo mais encardido, né? Esse Denver Broncos também não é um time muito bom, né? A gente não pode deixar de mencionar. Mas enfim, Chargers que jogou aqui no Brasil, venceu no Brasil contra os Chiefs, também um jogo divisional, vence mais um confronto divisional e se mantém invicto, hein? Chargers jogando muito bem, né? Ganhou de um adversário de divisão aí, já ganhou dos três, né? Já ganhou dos Raiders, ganhou É dos verdade. Broncos e ganhou dos Chiefs, né? Já Com três garantiu aí vitórias dentro da divisão. isso, já garantiu aí a, a briga dentro da divisão, né? O máximo que podem Uhum. fazer agora é empatar com eles, né? Porque tem 2 jogos com cada time da divisão, então já ganhou uma vez de cada um. E o Justin Herbert aí jogando muito, muito bem, né? Muito sólido. É um time que realmente dá para ver a cara do Jim Harbaugh nele, né? A briga do time. Mas também outra notícia triste aí que perdeu Najee Harris para a temporada, né? O Fora running da back temporada. rompeu infelizmente aí o tendão de Aquiles. Mas tem o Mario Hampton aí, que é um calouro, jogou muito bem, inclusive nesse jogo, né? Foi o líder do time em jardas terrestres. Mas vamos ver aí, o Chargers deve adicionar um running back no time nos próximos dias, né?
né? É o que a gente espera, né? Para continuar essa campanha positiva, essa campanha bacana que está promovendo aí os Chargers. E outro time que, né, que a gente já comentou desse momento aí, né? O Saints perde o terceiro jogo, 44-13 aí para o Seattle Seahawks, né? Com direito a retorno de touchdown, né? Mais um jogo que teve aí uma boa ação dos times de especialistas, mas enfim, Seattle simplesmente não toma conhecimento, vence do começo ao fim e parte aqui para uma grande vitória depois de um início, né, com uma derrota. Agora já vence o seu segundo jogo seguido e provavelmente a NFC Oeste, né, vai ser a divisão mais difícil da NFL esse ano, né? Afinal de contas, todos os times estão positivos, é a única divisão que tem os 4 times positivos, então, né, já essa é uma divisão que realmente não vai dar para não tem luxo, né? Não vai poder escolher um jogo para perder, vai ter que ganhar de todo mundo porque os outros times estão na mesma toada. E um jogo que acabou o primeiro tempo 38-6, né? Já é bom que o torcedor já pode, dos dois times, né? Já pode desligar a televisão e fazer outra coisa. Um já ganhou, outro já perdeu. Jogo parecia um time profissional contra um time de college. Me desculpa aí, torcedor do Saints, mas é a realidade no momento, tá? Não tem Uhum, como falar outra coisa. pois é. E falando em realidade, né? Que choque de realidade que é assistir o Dallas Cowboys, né? 31-14, acabou perdendo aí pro Chicago Bears. O ataque do Bears já começando a ter uns traços aí de Ben Johnson, né? Com algumas jogadas mais dinâmicas e umas trocas de passe atrás da linha de scrimmage, mas 31-14 me pegou, viu? Eu não imaginava que essa defesa do Cowboys realmente tá complicadíssima, viu? E melhor jogo da carreira do Caleb Williams, né? É E você verdade. sabe quem que é o coordenador defensivo dos Cowboys? É o Eberflus, que era o técnico dos Bears, né? Que então o Ben Johnson conhece muito bem aí o Eberflus, né? Sabe É. pontuar contra ele. E quem assistiu esse jogo é só ver aí, pegar os highlights, os touchdowns dos Bears aí. Não tem um jogador dos Cowboys 15 jardas perto do recebedor, né? Uhum. Parecia um treino É, contra o ar, né? No futebol americano, às vezes o ataque faz um treino contra o ar, que é só para pegar as jogadas sem defesa, né? Parecia a defesa dos Cowboys. é. Mas me chamou a atenção muito o Caleb Williams estava muito decidido. Ele viu o espaço, ele plantava o pé e lançava assim com firmeza. Não, Sim. não, Teve não um flea teve, flicker, né? Flea não flicker, teve uma muito. jogada engraçadinha aí, muito bonito. O passe mais bonito da semana foi esse do Caleb Williams, do flea Aham, flicker. bem interessante ver essa mudança. Vamos ver se ela se mantém, né? É, Vamos ver se o time continua evoluindo, né? Afinal de contas, semana passada perdeu e bem perdido pro rival de divisão Detroit Lions, mas 31-14 em cima do Cowboys tem que comemorar. Outro jogo aqui que carimba a invencibilidade do São Francisco 49ers em meio de tantas intempéries, né? 16-15 contra os Cardinals. Mac Jones continua à frente da equipe, mas enfim, confronto de divisão, né? Tira a invencibilidade do Cardinals e o São Francisco é o líder dessa divisão no momento, né? Mesmo com as baixas que sofreu, né? É um time que não que acho que talvez é o time que já está perdendo o maior número de titulares, né? Então, mais um ano que sim. bem já carimbando de novo esse IR, né? Os jogadores do São Francisco, mas enfim, 3-0. É. E mais um jogo aí que um field goal bloqueado, field goal errado, né? É, Os Cardinals erraram o field goal e o jogo foi decidido por um ponto. Então, Mac Jones aí, outro quarterback que também não foi bem no seu time ah, que o draftou, né? original, Que né? foi os Patriots, né? E tá aí, conseguindo reconstruir um pouquinho aí da sua trajetória, ganhando uma sobrevida na NFL aí, como reserva do Brock Purdy aí, enquanto o Brock Purdy não volta, né? É. Será que se corre risco o trabalho do Brock Purdy se o Mac Jones jogar muito? Não sei. Só Eu o acho que Shanahan pode responder. acho que vai muito de como o Purdy vai jogar, né? Porque assim, ele foi uma Sim. sensação, ano passado ele já não teve aquela mesma consistência, então, né? Pelo menos o Sim. Mac Jones entregou 2 vitórias E, inteiras, né? e tá tendo muito problema com lesão, né? Inclusive na temporada que É, ele foi a sensação,
ele se machucou no Super Bowl e não conseguiu jogar, né? Então, o time Perfeitamente. chegou até o Super Bowl e não conseguiu jogar. Ano passado também sofreu com lesão e Uhum. esse ano, de novo, já tá É, sofrendo, né? Então, tem que cuidar para não virar sina. disponibilidade é uma habilidade também, né? O cara tá disponível para jogar é Uhum, com algo que os certeza. times também levam a sério, né? Graças a uma lesão de um quarterback muito bom, a gente conheceu um melhor ainda, né? Exatamente. O Bledsoe se machucou, entra um tal de Tom Brady E e nunca cá mais estamos, sai. né? É, Então, e o Drew era um quarterback muito bom, né? Então, sim. quem sabe? Eu não tô dizendo isso do Mac Jones, né? Acho que a comparação foi meio forçada, Não, mas mas é uma comparação assim, machucou, o outro entrou, o jogou outro melhor, não assume, né? sai mais, né? Então, é complicado. O cara tem que aproveitar ao máximo aí as oportunidades que ele tem, né? E também ter a sorte de não ter uma lesão séria, né? Uhum. E aqui partindo já para os jogos, o último jogo de domingo, né? Antes da gente entrar no Monday Night. Chiefs e Giants, né? Giants no kick footballs perde aí para o Kansas City 22-9, né? Não conseguiu chutar um field goal, não conseguiu converter um extra point e os Chiefs conseguem vencer, né? Inclusive não jogando muito bem, né? Não foi um jogo bom dos Chiefs, mas pelo menos conquistam sua primeira vitória e o que me chamou a atenção foi aquele momento em que o passe do Patrick Mahomes vai para trás, o linebacker pega a bola e por algum motivo ele deixa o Mahomes tirar a bola da mão dele. Isso Mahomes para mim forçou um fumble, pô. sabe, é igual aquelas corridas do Mahomes que ninguém toca nele, que ele faz um jogo meio esquisito cara, é só o Mahomes consegue, não adianta, Sim. é É o a aura, né? Não tem não como. sei, ele tem um molejo diferente, não tem. Mas É. enfim, ele é especial, literalmente ele é especial e vence aí 22-9. Então, respira, acalma um pouco, né? Travis Kelce ainda bem descontrolado, aparentemente bem descontrolado. Então, vamos ver se essa vitória deixa o time um pouco mais unido, né? Eles estão perto aí do retorno aí do melhor receiver que eles têm, né? Que foi suspenso das primeiras 6 partidas, então passou metade da suspensão aí, tem mais 3 jogos. Ah, acho que o ataque deve melhorar, né? O Xavier Ward também se machucou no primeiro jogo aí com uma colisão com o Travis Kelce, se machucou na terceira jogada da primeira partida, né? Aquele jogo contra os Chargers, né? Aqui no Brasil. E não voltou ainda, né? Então deve estar próximo também de voltar. Então acho que os Chiefs têm. Acho que os Chiefs eles estão naquele modo que eles já sabem o que tem que fazer, né? Eles não acham que não tem que fazer esforço, só nos Justo. playoffs tem que fazer esforço, então eles estão ali levando no banho-maria, jogando o necessário. Vamos ver aí se dá certo, né? E os Vamos ver. Giants, eu me recuso a falar sobre os Giants, um head coach que leva um kicker machucado, o kicker piora a lesão no aquecimento e aí fica sem kicker durante uma partida da NFL, não entra na minha cabeça. Então, boa sorte para os Giants aí o resto da temporada, porque Pois esse é. é meu comentário sobre eles. Inclusive, colocou no banco o Russell Wilson, né? O Russell Wilson vai ser banco na semana 4. Entra o Jackson Jackson, Dart. Jackson Dart. Isso aí. É. Que Então dizem ele. aí que a comparação, né? Ele entrando para a NFL, lógico, vamos falar isso devidas proporções, Aham. mas o jogo dele é parecido com o do Patrick Mahomes, né? Veremos, veremos. Lógico, não estou falando por. Não, O cara já teve em 5 Super Bowls, ganhou 3, né? Não é justo. isso. É É. o E outra, jeito de ele não jogar, tá no né? Chiefs, ele tá no Giants, né? Exato, Vai, também, vai né? pro jogo sem Então, kicker, né? o Brian Dable aí Então, vai dar um jeito de acabar com a vida do menino. é. Espero que não, vamos torcer para que Não, não. não, não que eu tô torcendo para isso, mas assim, é o mais provável, né? Ai, ai. Pois então, e aqui para encerrar a semana, né? O Monday Night Football dizem aí que pode ser um possível Super Bowl, né? Quem sabe, né, Rafa? Quem sabe, né? Mas Lions e Ravens, jogo muito interessante, jogo, enfim, né? 30-38, o maior placar do final de semana. Não chega a ser um dos maiores placares no final de semana, mas assim, que ambos times marcam, né? Não foi 41-24, né? Não, foi 30-38, né? Então, é, enfim, jogo.
interessantíssimo, né? Mas fica alguns uns alertas aí, pelo menos, né? Acho que a gente estava conversando antes de começar a gravação, né, Rafa? Acho que os Ravens têm tudo para ser o melhor time da NFL, mas por algum motivo eles são o melhor ataque e a pior defesa, né? Pois é. Acho que assim, esse jogo, para quem gosta de futebol americano, é muito legal se puder rever, para mostrar que nem sempre assim, não é o melhor jogador, o melhor quarterback sempre vai ganhar. Não é essa a verdade. O jogo normalmente é decidido nas linhas, né? Então, ontem ficou muito claro, tanto quando a linha ofensiva dos Ravens contra a linha defensiva dos Lions. Os Lions fizeram 7 sacks no É. Lamar Jackson, que é o quarterback mais móvel da NFL, né? Então é o cara que Uhum. mais consegue fugir de sack, mas os Lions fizeram 7 sacks nele e não conseguiram fazer nenhum sack no Jared Goff, que não é o quarterback mais móvel do planeta Terra, né? Isso Então, mesmo. assim, os Lions conseguiram correr muito bem com a bola e os Ravens perderam nas linhas, perderam o embate, né, no ataque e na defesa. Então é difícil ganhar o jogo quando você perde essa batalha nas trincheiras, como a gente diz, né? E Uhum. os Lions com certeza é, mereceram essa vitória fora de casa e vão fortes aí, né, para sua próxima partida. E os Ravens agora têm que jogar contra os Chiefs lá em Arrowhead, né? E para não ficar 1-3, né? Exatamente. Acho que eu só queria colocar uns pontos, né? Como a gente fez, eu e o Mota fizemos o bate-papo ao vivo, então a gente conversou muito sobre o jogo. E uma coisa que eu reparei, e até queria falar aqui para deixar registrado, é justamente aparentemente essa dependência do Derrick Henry, né? Afinal de contas, todas as jogadas que ele participou, elas foram de corridas e algumas foram de passe, em sua minoria. Agora, todas as vezes que ele não estava em campo, não houveram corridas, né? Foram todos passes e as corridas que tiveram foi o Lamar Jackson que fez no improviso. Então, acho que, né, E assim, se a gente consegue perceber isso, a galera da NFL já percebeu isso o ano passado, né? Então, sim. assim, acho que fica um alerta pela qualidade da equipe, mas não pode ficar nessa dependência. Afinal de contas, dominou o jogo corrido no primeiro tempo e no segundo tempo derreteu, Sim. né? Então, isso E que acho eu que se achei você interessante. olhar o contraste com os Lions também tem dois running backs, né? É, O que corre muito bem com a bola. E assim, os dois entram e os dois participam das duas partes do jogo, mesmo eles exato. tendo habilidades diferentes, né? Um é mais um Uhum. corredor entre os tackles e o outro é mais um corredor de agilidade, né? Mesmo assim, os dois têm as oportunidades de fazerem os mesmos tipos de jogada. E acho que assim, os Ravens, com esse problema dos fumbles, inclusive do Derrick Henry, vai Uhum. ter que repensar, vai ter que dar uma dividida aí nessa carga de trabalho, né? Colocar o Justice Hill ou o próprio Keaton Mitchell para correr com a bola também, né? Para dividir um pouco os snaps, né? Porque ano passado, a temporada inteira, o Derrick Henry teve 3 fumbles. Nesse jogo ele tem 3 jogos, 3 fumbles, 2 É. perdidos, né? Uhum. Então, acho que assim, ele é um grande jogador, com certeza vai pro Hall da Fama, mas tá precisando ali parar de pensar nisso, ir para frente. E talvez uma boa forma disso seja ele revezar mais, né? Ficar menos em Uhum. campo. E é isso. E só aproveitando, né, o Lions tem essa dupla de running backs muito bem balanceada, né? O Gibbs e o Montgomery. E o Montgomery, que é o running back de força, que corre mais entre os tackles, corre para aquelas poucas jardas, correu para 151 jardas Pois nesse é. jogo. Ele teve Ele, duas corridas muito longas, né? Então, Uhum. assim, mostra que mesmo que eles ainda tenham essas especificidades, ainda assim, né? o, eles conseguem uma produção muito grande, né? E o Gibbs também quase alcançou as 100 jardas, né? Mas é E acho que isso, eles têm isso. Ah, só mais uma coisa, eu acho que sim, você claro. falou do Gibbs e Montgomery, se eu não me engano, eles têm um recorde de touchdowns, né? A soma de touchdown de 2 running backs, eu acho que o recorde é deles, é, Ah, tem que buscar. que Não eles que tocou aqui. eles que eles têm, acho que os dois fizeram touchdowns no mesmo jogo por 11 vezes, acho que é um recorde Hum, que teve na NFL aí por 89 anos, né? Normalmente um time, só para explicar para o povo, para o pessoal, normalmente um time tem um running back, que nem o Baltimore, né? Tem um running back que é mais o titular, e aí o outro entra de vez em quando, entra para receber um passe, e, e os Lions não, né? Eles realmente têm dois que podem
tomar conta de um jogo, né? Normalmente quem tá com a mão quente, como a gente diz, joga mais, e os Lions têm dividido muito bem essa carga aí entre esses dois running backs que são ótimos jogadores, poderiam ser titulares de qualquer equipe, né? Qualquer um dos dois. É verdade, com certeza. Com certeza absoluta. E 7 sacks, né? Isso também a gente tem que olhar bem. Vamos ver se essas performances elas acontecem, né? Com mais frequência. E o Aidan Hutchinson também, né, da defesa dos Lions, que se machucou ano passado, não jogou, né, Uhum. jogando bem, né, forçando um fumble aí no Derrick Henry e mostrando aí, né, que ele tá de volta aí para ser o destaque dessa defesa também, né. É, vamos torcer para que ele se mantenha saudável e para conseguir ver Com essas certeza. atuações, né? Porque, enfim, a defesa sentiu no ano passado a ausência dele, principalmente nos playoffs, né? Uhum. Pois bem, agora sim, semana 3, né? Como é bom terminar com um jogo nesse calibre, né? A gente podia falar muito mais ainda sobre esse jogo específico, porque foi, enfim, né? Dois times de elite aí se encontrando na segunda-feira, foi um prazer imenso poder acompanhar. Quem sabe a gente vê isso de novo, mas agora só pro ano que vem. Mas continuando aqui, temos a semana 4, Rafa. E aí a gente já tem alguns times invictos que vão se enfrentar, né? Alguns times que estão tentando se reposicionar, que vão acabar perdendo mais uma vez ou no máximo empatando. Então, assim, como hoje só tem nós dois aqui na gravação, você tem direito de escolher 3 jogos aqui para dizer os seus palpites, achismos e desejos. Olha, vamos lá, semana 4 aí é a volta dos jogos internacionais, né, ah, vai ter o Mais uma jogo viagem, é. em Dublin, né, os Vikings Isso. vão jogar contra os Steelers em Dublin, vou escolher esse jogo. Ah, eu De acho manhã, que tá? O jogo vai acontecer de manhã, inclusive, para é, a galera se é, sintonizar aí. às Domingo de dez e manhã, meia da manhã, acho que, né, 10 e para meia da quem manhã. é. Então, vou escolher aí os Vikings vão mandar o jogo em Dublin. Os Vikings, inclusive, vão ficar 2 semanas lá, né? Vão jogar contra Steelers e Browns, um em Dublin e outro na Inglaterra, né? Isso. Então, os Vikings aí, que para a torcida dos Vikings é triste, né? Não vai ter 2 jogos aí que era para ser em casa, né? Não Uhum. vai ter o fator casa, mas eu vou apostar na vitória dos Vikings. Acho que, como eu disse, eu acho que o Brian Flores é o melhor coordenador defensivo da NFL. E mesmo com o Carson Wentz como titular, se o DJ McCarthy acho que não volta ainda, mas eu acho que vai ser demais para a defesa dos Steelers, que é a defesa mais cara da NFL, né? E o ataque não vai. A pressão do Brian Flores. O Brian Flores é um mestre em esconder blitz e o Aaron Rodgers vai passar boa parte do domingo deitado aí. Esse é o primeiro jogo que eu escolho. Na Irlanda. Na Irlanda, em Dublin. É, vai ficar Deitado na deitado Irlanda. aí. É, bora. Mais 2, então. Olha, Aqui tem uns bons aí. você vai falar dos seus Lions ou eu Não, posso não, falar? fica. Não, você escolhe primeiro, depois eu, Eu eu me viro aqui. vou falar dos Lions e Browns também. Lions e Browns, que, né, os Lions vieram dessa vitória contra o Baltimore aí, mas vão jogar com o time do Browns que ganhou do Green Bay Packers, né, que é É, rival de divisão dos Lions. E eu acho que os Browns têm o Myles Garrett aí, que acho que é o melhor nossa, jogador de joga de defesa terno, viu? da NFL, né? É, inclusive tem uma foto muito legal aí do último final de semana dele contra os Packers, que é ele, 3 Packers parados esperando, fazendo fila indiana para Exato. bloquear ele, pô. E os Lions vão jogar contra o Browns. Então acho que os Lions vão ganhar, mas eu acho que vai ser um jogo apertado, tá? Eu acho que não, o Lions não vai conseguir passar dos 30 pontos, mas eu acho que os Lions ganham. É um Porque eu jogo acho que vai ser impossível do Goff não ser sacado. esse jogo se não for sacado Porque nesse jogo, essa OL aí é roda fama, tá? não, porque o Myles Garrett, ele tem. Muito se fala do tamanho dele, da força, só que assim, Sim. cara, ele é muito inteligente, cara. Ele, E ele é ele muito usa. rápido. Não, é exato, ele é muito atlético e ele é muito inteligente, porque ele distribui técnicas durante o jogo. Sim. Em algum momento ele tá esgrimando, na outra depois ele dá o Iron Hand, e aí ele vai aqui, e ele dá o spin, que não fala spin na DL, mas enfim. Então, assim, ele usa inúmeras técnicas e, óbvio, tudo funciona porque, cara, ele é um jogador completo, ele é sensacional. Um cara daquele tamanho,
Ele tem habilidade física para enterrar uma bola de basquete, Sim. para correr E atrás do running assim, back. Então, assim, o, cara, e a inteligência fora do comum. a pressão da DL ela tem que ser casada com a secundária, né? É, Porque assim, se o quarterback tem um ano para lançar, é impossível o cornerback conseguir marcar, né? marcar, né? Não tem como. Então, assim, se o time faz muita pressão, ajuda a secundária, né? E a secundária dos Browns também é muito boa, muito talentosa. Então, eu acredito num jogo difícil, num placar apertado aí, mas eu acho que os Lions saem com a vitória. Perfeito. Mais um. E a última partida que eu vou falar, Buccaneers e Eagles, jogo de domingo aí. Ah, Buccaneers vai ganhar. Baker Mayfield vai destronar aí mais um invicto. E vai permanecer invicto, é isso? E vai permanecer, exato. E vai Ah, destronar os Eagles aí. Vão ter o gostinho da derrota pela primeira vez na temporada. olha, eu não vou. Eu tava com um asterisco nesse jogo para falar deles também, mas ainda acho que o Eagles vence, mas eu acho que vai ser um jogo muito legal de se assistir. Vai lá você Mas agora. agora eu então já vou aproveitar que já vou pegar de cara aqui o Chiefs e Ravens, né? Eu acho que vai ser um jogo interessantíssimo, por mais que eu acredito na vitória dos Ravens por tudo que eles passaram aí, né, contra os Lions, e eu acho que os Chiefs eles têm algumas questões dentro do campo que eles precisam resolver, né? Eu, assim, no que eu vejo das entrevistas e alguns textos, eu acho que tá faltando a unidade lá dentro, entendeu? E aí, se eles encontrarem isso de novo, corram para as colinas, mas por enquanto é um bom momento para se ganhar dos Chiefs. Eu acho que os Ravens, depois né, dessas coisas que a gente comentou contra os Lions, eu acho que o Harbaugh vai arrumar isso, né, com certeza absoluta, e é um jogo que, enfim, vale muito mais do que a vitória, né? Então, Sim. ele tem um significado diferente. Então, eu acho que vai ser muito legal de assistir também. Outro jogo que eu acho que vai ser muito bacana de assistir, eu sempre consigo pegar um pouquinho do meu querido Rams, né? Colts e Rams. Eu acho que vai ser um jogo interessante. É um jogo que a melhor defesa vai fazer o time vencer, né? Não digo nem por pontuação, mas vai, né? Vai permitir, vai fazer com que o outro ataque não vai. Eu vou de Rams aqui. Então vai cair mais um invicto. Eu acho que cai mais um invicto aqui, mas eu acho que, assim, vendo o que o Rams jogou contra o Eagles, eu acho que eles têm condição de vencer Com esse certeza, jogo sim. contra os Colts, né? Vendo que o Colts está vindo de um jogo de 41 pontos, né? Então, acho que vai ser a primeira derrota deles, né? Do Indiana Jones, mas contra um time muito bom, muito bom, muito legal. E deixa eu pegar aqui, porque eu estou em dúvida agora entre dois jogos. O Jayden Daniels volta para semana 4, correto? Acredito que sim, mas É, né? não tem confirmação ainda. Então eu vou seguir aqui com o jogo que eu tô curioso para ver se é isso tudo ou não. Eu quero saber do que é esse Packers, né? Do que esse Packers é feito. Então, Cowboys e Packers, eu acho que vai ser um jogo O interessantíssimo. Sunday Night, né? Broncos e Bengals, se fosse com o nosso querido Joe Joe Burrow, Burrow. seria a minha escolha, né? Mas como depois do jogo desse domingo, ele não virou minha preferência, mas eu quero muito entender como é que vai ser Micah Parsons contra os Cowboys, né? Contra o Dak. Uhum, sim. E eu quero, bom, vamos ver, é um jogo que é mais que futebol também, vai ser justamente tipo a lei do ex se aplicando e vamos ver, eu quero entender, eu quero ver a temperatura que esse jogo vai alcançar. Acredito na vitória dos Packers, óbvio, mas eu tô curioso. Eu acho que vai ser um derby muito interessante aqui pra gente acompanhar. E o mais um agora, só É o um bônus bônus. Dolphins e Jets, o jogo sem vitórias. Quem ganha? Ah, pois então, verdade, né? O jogo dos zerados aqui, né? É do Zero Monday três Night, para ambos. Na segunda-feira teremos dois jogos na segunda-feira, tá? Isso. Um às 8h15 e outro às 9h15. Mas é verdade, cara. É verdade. Eu acho que os Ah, Jets vencem. tem o Texas e Titans também, que é o jogo dos O zerados também. Texas e Titans também vai tirar, alguém vai ganhar. A não ser que Ou vai empate. empatar, né? Verdade, mas esse eu não É. tava com coragem de falar, mas ah,
Eu acho que pela postura dos Jets contra os Bucks, eu sou mais Jets aqui, hein? E você? Olha, eu acho, eu acho que Dolphins, porque eu vi uma briguinha nos Dolphins contra os Bills, tá? Não foi. O Tua derreteu no último período, mas o jogo não. O jogo até a última posse em que ele foi interceptado tava por uma posse de bola, né? Então, Uhum. eu acredito nos Dolphins. Se o Justin Fields não voltar, né? Se jogar com o Tyler Taylor de novo. Mas se Ah, perder os Dolphins, eu acho que o Mike McDaniel já era, tá? roda, roda. É. Como o Mota comentou, né? Depois das churrascadas, né? Depois de queimar né, o Tua aí na conferência, o clima não tá muito legal lá. Mas acho que talvez vai ser um jogo que a gente vai comentar muito na semana que vem, justamente pelos bastidores, né? Porque, enfim, vai E, ser ta- e também aí, só mais uma coisa para jogar um pouquinho de lenha na fogueira, já tá rolando um burburinho aí do Tyreek Hill, sair se pro, ele, pro se Chiefs, ele né? termina a temporada nos Dolphins, né? O Eu que acho os que não Dolphins iam dura, não querer em dura até a semana troca. 8. Não dura até a semana 8. É. Aí tem os Porque Chiefs aí que estão se precisando isso de, é, de receiver, se tem esse boato dos Chiefs tá realmente atrás dele, acho que é negócio pros dois, né? Voltar, né? Esse tem os relacionamento. Steelers também, né? Que também estão procurando mais receivers, né? Para ajudar Uhum. o Rodgers. Vamos ver aí. O Rodgers Vai ia ser gostar do interessante. Tyreek também, viu? É. Acho que seria legal. Espero que ele vá Porque, para a NFC. Não tem que ficar na AFC, não. Vai jogar nos Lions, não sei, vai arrumar outro nossa, já time. pensou o Goff com o Tyreek Hill? E o Amon-Ra Brown? E o Nossa. Jameson E Williams? o Nossa, Jameson Williams, nossa senhora. não. Ia faltar Acho, cronômetro, hein? acho que ia ser legal, pô. Acho que ia ser legal. Acho que ia ser um apelo, né? Mas acho que é isso, né? Fofocamos, né? Divagamos, nos perdemos, nos encontramos. Acho que é isso. Semana 3, semana 4 começando. Muito legal, né? Tá aqui compartilhando com vocês mais um ano de NFL, mais um pouco desse amor que a gente sente, né, Rafa? É. Então a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço, curta, compartilha, comente, continue conversando conosco aí no WhatsApp da vida, né? As mensagens no Instagram que a gente vai interagindo, é muito legal, né? E quem sabe a gente continua com o nosso bate-papo aí fazendo os jogos do Prime Time também no YouTube para a gente conseguir trocar Ao uma vivo, né? ideia. Teve uma interação inicial, né? Como é uma coisa que está muito embrionária, mas eu senti que tem um. Quem sabe pode ser uma coisa legal. Quem sabe pode ser uma coisa legal. Não tendo o jogo dos Ravens, você tá apto, né, Rafa? No jogo dos Ravens, infelizmente, eu não consigo. Eu não consigo porque minha mente fica frita, não consigo. Tudo bem. Mas é isso, galera. Eu agradeço quem nos acompanha até aqui e na semana que vem a gente está de volta. Obrigadão. Valeu, galera. Um abraço.